Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso programa de hoje. Recebemos mais uma vez o nosso caríssimo Caliban Calix, que volta ao nosso programa para conversarmos sobre Deus na natureza e a evolução. Seja bem-vindo, Caliban. João, muito obrigado pelo convite. Prezado Caliban, em um programa passado, você nos falou sobre a presença de Deus na natureza. Você poderia se aprofundar mais no assunto, nos esclarecendo como isso acontece e como podemos comprovar essa afirmação? João, essa questão de comprovação, como sempre, eu vou voltar naquela tecla antiga, vou bater na mesma tecla. Comprovar depende do sistema de comprovação que você escolha. Se você quer uma equação matemática, uma proposição na física que possa ser demonstrada de acordo com aquele modelo matemático, esse tipo de comprovação eu não tenho para te oferecer e duvido que alguém tenha essa comprovação. Dizer que Deus está presente na natureza. É uma questão teológica, é uma questão filosófica. Foge um pouco desse campo de perquisição chamado científico, porque a nossa ciência, desde algum tempo, ela se tornou isso, né? Se tornou um exame da realidade praticamente utilizando da ferramenta da estatística para chegar às suas afirmações. Então, não existe na própria ciência uma verdade. Você sabe disso. Existe uma aproximação, um modelo aproximado que até o presente momento seja uma corrente majoritária, seja adotado por uma corrente majoritária dentro do mundo científico. Existem muitas e muitas divergências quando você vai examinar uma questão sob o ponto de vista científico. A ciência não é aquela coisa assim absolutamente exata, como muita gente pensa, né? A própria existência do átomo, ela é uma probabilidade, a gente sabe disso, né? Não dá para você definir a estrutura interior do átomo de forma absolutamente precisa. São modelos, são a realidade vista por outra forma. Então, no caso que nós estamos falando da presença de Deus na natureza, nós temos que nos abstrair deste modelo para nos cingir unicamente à questão da lógica das coisas. Então, a gente fala, por exemplo, que Deus está presente na natureza, porque isso é um do que a gente chama, né, em espiritualismo e em filosofia, é um princípio ou uma propriedade ou um atributo daquilo que se considerou chamar de Deus, ou seja, a onipresença. Se existisse, teoricamente, no universo, um lugar no qual Deus não estivesse, faltaria esse atributo, essa qualidade a esse ente que nós chamamos de Deus. Ele não seria onipresente. E a gente perguntaria o que estaria ocorrendo nesse espaço em que Deus não estivesse presente. Seria um anti-universo? Seria um nada? Seria uma coisa
contornável seria incontornável. Então, essa questão nos leva, não são os cientistas que vão nos explicar isso, que Deus está na natureza, não. É a nossa mente que ela tem necessidade dessa afirmação. Então, não é uma coisa que nós podemos comprovar segundo as ferramentas que nos dão para comprovar. Prove isso aqui agora, faça Deus aparecer aqui dentro dessa cartola. Não é assim que vai acontecer. Ocorreu mesmo por ocasião do advento do espiritismo como doutrina espírita também. Por quê? Porque os experimentos realizados por Allan Kardec, né, eles seguiam uma metodologia totalmente diferenciada, porque estavam envolvendo uma inteligência oculta ou uma inteligência invisível. E a ciência não conseguia, a ciência daquele tempo não conseguia enquadrar esse método científico de trabalho que está contido no famoso Livro dos Médiuns, né? Estão contidas lá todas as metodologias, as precauções tomadas pelo codificador da doutrina dos espíritos no sentido de chegar a alguma afirmação. Estamos conversando com o invisível, de fato, né? Não é uma emanação da mente do médium, no caso, né? Então, existe muitas vezes essa questão que nos colocam, e a gente vê isso muito na internet, é o dilema falso que nos pressiona a mente como se fosse um torniquete entre as nossas têmporas, né? De um lado, os defensores do sistema criacionista e, de outro lado, os defensores do sistema evolucionista. Como se essas duas coisas fossem excludentes. Então, aqueles que defendem o processo da criação, criacionismo, né, eles colocam Deus como, né, quase que um homem, né, e que cria do nada um universo por um capricho, né, dele. Do outro lado, nós temos dos evolucionistas aqueles que tendem, a maioria deles, tendem para as respostas materialistas. Tendem para... dos dois lados, né? Então, a gente observa esse torniquete nas mentes das pessoas. O que as pessoas fazem pressionadas por esse falso dilema? As pessoas abandonam a discussão. Diz assim, ó, se os grandes da religião, se os grandes da ciência, né, eles não se entendem, quanto mais eu. E o que acontece com a nossa civilização? Ela mergulha dentro do existencialismo, do utilitarismo, mergulha nesse materialismo porque as questões são colocadas de uma maneira que se tornam insolúveis, né? Um exemplo disso é provar que Deus existe. Nós vamos ficar aqui durante uma eternidade e nós não vamos conseguir chegar ao fim e não vamos conseguir convencer um incrédulo se ele não sente isso no seu íntimo, né? De que Deus é evidente, Deus é o que é absurdo. É porque ele é absurdo é que ele existe. Isso é de Santo Agostinho, né? Então nós temos aí esse Deus que a gente fala presente na natureza, que nós falamos que é um aspecto da divindade, né? Que seria a imanência do Criador, ou um motor oculto, um motor imóvel oculto dessa criação contínua. Vejam que essa teoria ela abrange todas as duas hipóteses e soluciona esse dilema
ao colocar Deus presente no seu universo, na sua obra. Então, nós não negamos a evolução, mas também não negamos a pessoalidade do Criador. Isso é muito importante, porque muitos colocam Deus como se fosse mais um efeito do que uma causa. O panteísmo é mais ou menos isso. É você acreditar que Deus seria o resultado da soma de todos, né? Vendo apenas esse aspecto da sua imanência, aquilo que é visível para nós, né? Então, Deus seria a matéria, seria tudo que existe. Ele não teria uma pessoa, ele não seria um ente uno e indivisível. Isso é muito difícil de se entender procurando as respostas na ciência. Mas, se os cientistas eles perquirirem com mais denodo, se forem mais a fundo nas suas hipóteses, que também são hipóteses, né? Nós não podemos substituir uma teologia e uma ditadura da religião por uma ditadura da ciência também. Nós não podemos. Estamos procurando de todos os lados, né? Se os cientistas, se nós, né? Porque também nós somos cientistas em ponto menor, né? Dentro dos episódios da nossa vida corriqueira, né? Se nós observarmos com atenção, com detença, observaremos que existe uma vontade inegável no processo evolutivo. Há um caminho, há uma rota sendo traçada, há um sentido na evolução. É como se fosse uma palavra não dita quando nós observamos a natureza. A lei férrea nos planos inferiores denota esta vontade suprema, inabalável e invencível, a tal ponto de se poder repetir a qualquer momento o experimento que vai se repetir. Isso é o que, senão uma vontade que quer continuar sendo do jeito que é. Então, se nós observarmos pelo prisma da ciência, também nós vamos nos defrontar com esses questionamentos. Por que existem estas leis? O que são essas leis? Por que não existe uma desordem? Por que eu posso, a todo instante, determinar uma órbita de um astro? Eu sempre repito esse meu exemplo surrado, eu bem sei, né? Mas continua de pé. O que move a gravitação universal? Isso não é a vontade? Se não é, eu não sei mais o que seria uma vontade, né? Porque há uma expressão de um pensamento, sim. A vida, ela quer viver. Você tem uma plantinha, ela se posta, ela é atraída, dizem uns, né? Busca, dizem outros, busca a luz solar. Se nós observarmos a nós mesmos, nós vamos ter um parentesco com a ameba. Um parentesco inegável. Agora, se nós quisermos ficar batendo na tecla da negação, nós podemos. Tá? Nós somos livres, né? Nós vamos poder fazer isso. Mas também nos vamos esbarrar com os enigmas, né? Vamos falar de um enigma. Por que a evolução caminha num determinado sentido de aperfeiçoamento? Diriam antigamente, né? A lei do mais forte no mundo animal, já existem outras, você mesmo me lembrou aí outro dia, né? Sobre a lei do mais hábil, né? Para conviver no meio. Por que isso e não uma ausência de um critério qualquer? Então, João, a presença de Deus na natureza, ela é quase axiomática, né? Ela é indemonstrável, não tem como. É como se a pessoa perguntasse o que é o ponto, o que é a reta, entende? Não tem como. Eu gostaria que a ciência me explicasse
por exemplo, né, os matemáticos me explicassem por que um triângulo tem 180 graus sempre. E você estica ele para cá, você bota um triângulo escaleno, equilátero, né, não sei lá mais o que, né? Obtusângulo, e o que tem? Soma dá o quê? Dá 180 graus. Isso não chama atenção, não? Por que não deu 181? Né? O que é isso? Né? O que é esse triângulo aí, né? Que tem a mesma medida de uma reta, né? Dos ângulos de uma reta, de uns lados de uma reta, né? Bom, nós chamamos de vontade. A ciência chama de leis da natureza, né? Agora, eu não consigo entender a existência de uma lei da natureza se não existir o autor desta lei. Não consigo imaginar uma lei solta. Bom, tem uma lei, pronto. Né? Tem a lei lá, a Constituição Brasileira, por exemplo. Como é que ela se fez? Não, ela se fez sozinha, ela está lá já, e pronto, é assim que funciona. Não, peraí, não existiram os constituintes, não os deputados que fizeram aquilo, não? Não tem, não tem o criador, não. Só tem a lei. É mais ou menos falar isso. Se a ciência tradicional, né, ela continuar nesse caminho, também está destinada a ser considerado um caminho de extremo de ditadura intelectual também. De colocar, por exemplo, não, é tudo feito aí por acaso. E não é, mas um acaso que se repete direitinho, que pode ser mensurado, que acaso é esse, né? Eu sei que esse tema, né, ele excita as mentes, né? A pessoa quer, né? O que gostaria de ver esse Deus e tudo. Aliás, as crianças fazem essas perguntas, né? Onde está Deus? Mas a criança consegue entender melhor isso. Você fala para a criança, ó, foi você que fez aquela árvore lá? A criança, não. Foi você que fez a nuvem do céu? Ela, não. Foi alguém que você conhece? Não. Quem foi? A gente fala, foi Deus, e a criança aceita. E a criança está errada ao dizer, né, que se não foi ela, se não foi ninguém que ela conheça, quem fez esse mundo do jeito que ele é e tudo? Quem, senão uma inteligência, né? Que é tudo tão, né, certinho, nos seus devidos lugares. João, nós não podemos comprovar pela via do orgulho a existência de Deus. Só pelo caminho da humildade. Não tem outro jeito. O nosso orgulho tem que se dobrar diante disso e nós temos que aceitar a nossa filiação divina. Não existe outro caminho para o homem que pretenda estudar filosofia, que pretenda estudar teologia. Mas se ele não quiser, se ele quiser ficar eternamente, né, na dúvida, sem oferecer as respostas, né, como se isso fosse mais chique, né? Vamos falar assim, né? É chique eu negar eternamente, né? Eu posso dizer, eu estou investigando, estou trabalhando. O Einstein, ele não era um negador. O Einstein, ele acreditava na existência de forças superiores, né? Que ele não sabia designar segundo as igrejas, né? Segundo o nosso antropomorfismo. Mas é um grande sábio. O Newton também foi um homem que acreditava em forças superiores, né? Conduzindo o mundo, né? Assim podemos citar outros, como Pascal, como Kepler, como Copérnico, né? Como tantos outros, né? Que são os grandes, né? Como Galileu, né? Que são os grandes, né? E os grandes não negaram. Sócrates, Aristóteles, Platão e tantos outros, né? Anaximandro, e tem os exemplos, né? O Tales. Tales ele era materialista, né?
Mas o materialismo dele, acredito que seja melhor que muito espiritualismo de hoje, do Tales de Mileto, né? Então, João, resumindo aqui, tá? Não dá para provar. Não tem como provar, né? Logicamente, poderá, né, essa pergunta ser feita milhares de vezes, a resposta minha vai ser a mesma. Caliban, já que você tocou na questão da evolução, nos diga o seguinte: em sua opinião, como ocorre o processo evolutivo? É um processo automático ou ele ocorre com a intervenção de Deus? Olha, esse negócio de automático, toda vez que eu escuto essa palavra automático, eu me lembro do que eu aprendi na escola, né? Com o René Descartes. René Descartes foi um filósofo, né, do século XVII, todo mundo sabe, né? Ele dispensa apresentações, né? Então, o cartesianismo, ele acreditava que os animais eram máquinas, né? Eram máquinas bem feitas e tal, e sem alma, né? Aliás, esse pendor que nós temos desde alguns séculos, né, pelos maquinismos, né? A gente tem esse automático, que você ligou o botão lá e deixou funcionando e foi embora, deixou a máquina ligada, né? Como se o universo fosse assim, né? Fosse uma coisa impessoal, uma obra externa, né? Um processo de criação visivelmente exógeno, né? Que vê as coisas sempre do lado de fora, é como se fosse o pintor pintando o quadro. No processo de criação, que nós estamos falando de criação contínua, né? O pintor também é o quadro. É diferente, tá? O pintor está no meio da pintura durante todo o tempo, né? Então, esse processo de automatismo, ele acontece, sim. Vamos falar agora mais seriamente sobre esse assunto, né? E sim, existe o automatismo, e ele se configura por meio da repetição. E se nós lembrarmos da queda original, a queda dos anjos, né? Essa queda que nós falamos lá para trás, a tendência desse que nós vamos chamar de fenômeno em queda seria a sua perpétua repetição, se não houvesse a intervenção de uma outra força dentro desse processo. O que é o fenômeno? O fenômeno nada mais é do que a repetição, do que a revolução. Esse processo evolutivo é um processo de repetição que poderia levar até, nós já falamos sobre isso, a autoanulação. Graças à existência de Deus no universo, que muitos desses entes negaram, é que eles não se perderam nessa repetição eterna. Foi graças a essa força íntima de dentro de todas as coisas que propulsiona o universo para fora, propulsiona que as forças não fiquem naquela repetição, mas deem um pequeno deslocamento na direção da evolução. Então, retornaria eternamente ao mesmo ciclo se não houvesse a intervenção de Deus. Esse Deus imanente desta criação contínua, esse Cristo Logos, este verbo do princípio que continua trabalhando, diz, meu Pai trabalha até agora e eu também. É este trabalho que nós estamos falando. Esse trabalho da divindade que nunca deixou de existir, e esse trabalho também do Logos, né, do Cristo, do verbo do princípio, que continuou. E ai do mundo se em algum momento esse motor parasse.
Ai de todo o universo em queda se não houvesse a possibilidade da redenção, se não houvesse a possibilidade do retorno à condição original. Então, se não houvesse a intervenção de Deus, nós estaríamos perpetuamente girando em torno de nós mesmos e cada vez mais inconscientes, né? Mas esse processo de criação, ele não é um processo, eu inseri aí a figura do verbo divino, eu poderia inserir a figura dos deuses, que segundo os ocultistas, né, segundo também André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, esses deuses, eles trabalham dentro da substância divina, se utilizando da substância divina na função de co-criadores em plano maior. Então, as moradas, os mundos necessários a que as essências decaídas possam, por meio das reencarnações quase infinitas, porque o processo de formação da memória é um processo de repetição. Então, se nós falamos assim, onde está a queda? Ela está aqui, porque ela se repete. Na nossa sociedade humana, nós observamos a todo instante a tendência de haver essa descida para situações inferiores e depois nós observamos que, passado um determinado período de tempo, há um impulso novamente para diante. E assim permanece um fio invisível conduzindo todos para diante, né? É o sussurro, corações ao alto, para frente, para diante, né? Então nós temos que falar da existência desses seres que ficaram no universo não decaído e que são os auxiliares diretos de Deus e que trabalham também infatigavelmente no sentido de propiciar que aqueles seus irmãos decaídos, que somos nós, em outro estágio, nós estamos no estágio humano, nós já passamos por estágios inferiores à humanidade, por mais que haja essa resistência em nós. Tem gente que fala assim, eu acho que eu vim direto do céu para cá. Mas nós já passamos, não tem por onde. Nós temos um parentesco sorológico com uma bactéria, temos parentesco com uma alga, nós temos parentesco com um pequeno artrópode que consegue fixar dentro dele uma molécula de cobre que vai ser o pródromo do nosso sistema sanguíneo no futuro, né? Então, memória é repetição. É assim que se forma a mente, ou, né, que ela se desperta, né, numa outra linguagem, né? Porque se nada existisse ali, nada aconteceria. Então, nós temos essa criação, sim, no plasma divino. Podemos chamar isso de substância, como chamou Pietro Baldi, né? A substância divina da qual nós somos formados. Então, nós temos espíritos prepostos que nos conduziram até o presente em cerca de 1,5 bilhão de anos. E pacientemente nos conduzindo e nos tutelando para que nós saíssemos da condição de quase completa inconsciência e nulidade para a situação que nós estamos hoje, em caminho para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo de onde nós saímos, o mundo espiritual. Então, a intervenção direta de Deus, ela existe, sim, porque é o motor oculto em toda parte.
mas ela não é isolada, não é uma coisa assim, porque existem os outros entes, né? E quantos são esses entes? O número deles. O número deles é infinito. Esses entes todos, essas potências arcangélicas, elas são infinitas. Finitos são os que caímos. Nós é que temos um número, né? O universo real, verdadeiro, né? Ele é um universo de infinitos espíritos que vibram em uníssono com a potência criadora. Nós não temos nem condição de imaginar o nível de sabedoria, diz-nos André Luiz, né? Algumas habitações próximas a nós, como Arcturus, né? Como Betelgeuse e outras, né? Todos os nossos valores terrestres se eclipsariam diante da sabedoria dos habitantes desses lugares. Ou seja, né, nós estaríamos no jardim da infância aqui no planeta Terra, né? O nosso tempo de despertamento tem talvez uns 200 mil anos apenas, desse 1,5 bilhão de anos, né? 1,5 bilhão de anos são 15 milhões de séculos. Não dá nem para imaginar isso, né? 15 milhões de séculos. E esses entes estão tutelando a nossa evolução, que é como nós dissemos já, né? O caminho de retorno à nossa condição original, né? Então, nós vamos despertando cada vez mais. E graças ao quê? Só nós? Não. Né? Nós somos aquela criança no jardim da infância que a professora leva pelas mãos, né? E vão nos conduzindo. André Luiz fala, inclusive, uma informação muito interessante, que no plano espiritual existem espíritos que trabalham com os animais, com os tipos mais desenvolvidos entre os animais das várias espécies, propiciando que aquelas essências, né? Vamos chamar de espíritos em termos genéricos e tudo, mas podemos falar que são os princípios espirituais, né? Estão ali se candidatando para palmilhar as mesmas estradas que nós estamos palmilhando hoje, né? Então, os animais, eles não foram feitos aí, né, para nos enfeitar, né? Para nos servir, para você colocar uma carroça em cima deles e ver quanto peso que ele carrega, não. Não é isso, não. E uma outra informação de André Luiz também, muito interessante, né? É que as células têm estrutura mental. E que eles, né, eu vou até ler o trecho aqui, tá? Aqui, ó, a estrutura mental das células. É importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados da esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células de modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior, com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação, todos eles de origem mental e todos entretecidos na essência da matéria primária ou hausto corpuscular de Deus, de que se compõe a base do universo infinito. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, na página 28, né? Então, aí, só de falar isso para a gente abre um universo, falar em estrutura do corpo mental, né, das células. Temos muito a estudar ainda, estamos apenas, né, no princípio. Bem, continuando no tema do processo evolutivo, te pergunto, por que você acha que muitas espécies no mundo vegetal e animal deixaram de existir?
Foram erros da natureza que precisaram ser corrigidos com sua extinção? Olha que pergunta interessante que você fez, João. Tá? Não sei se você percebeu o alcance da pergunta, né? Foram erros. Se foram erros que precisaram de ser consertados, houve uma vontade que consertou ou que experimentou ou que testou. E é exatamente isso o que aconteceu com o desaparecimento de muitas espécies do mundo vegetal e do mundo animal. Deixaram-se de existir e ficaram na beira do caminho como esboços interessantes que visavam ao futuro. Emmanuel fala em A Caminho da Luz a respeito dos ensaios assombrosos dessas mentes arcangélicas, né? Para nós seriam assombrosos, né? Porque vão criar tipificações no mundo animal que vão depois, na senda evolutiva, ser utilizados no processo da formação do próprio cérebro humano. Então, muito existe de coisas na natureza que nos mostram essa vontade. Parece, então, haver esses abandonos de projetos, né, que serviram para alguma coisa. Segundo André Luiz, mais uma vez, em Evolução de Dois Mundos, esse processo é um processo consciente, não era um processo de tentativa e de erro, mas que muitos desses chamados erros na evolução, depois eles foram utilizados sem que nós nos dessemos conta. Por isso, então, existe um parentesco que nos liga a todos os entes da escala evolutiva inferior a nós. O próprio instinto sexual, né, segundo André Luiz, vai nascer na formação das algas verdes, né, que passam a existir nos oceanos tépidos e mornos daqueles períodos longínquos, né? A gente não faz nem ideia de quantos anos são. Mas o próprio instinto sexual, ele nos fala que foi de uma espécie de um pequeno animalzinho de forma elipsoide, que tinha uma radícula à guisa de cauda e que se alimentava com uma carapaça de ferro. E André Luiz nos deu o nome desse bichinho, né? O Leptotrix, né? Que vai depois, eu disse bichinho, mas é um ente, né? Que está ali em evolução, né? Ele não é ainda, né, animal, não, né? Que vai surgir mais, o conceito de animal vai estar mais à frente. Mas eles desencarnam em massa e depois as algas, elas iniciam no nosso planeta o processo de reprodução sexuada. Porque o antigo Leptotrix, ele perdia a carapaça dele e ele buscava incontinente uma outra carapaça que estava no outro Leptotrix. Isso aí é a base da atração sexual. Esses experimentos, então, foram realizados para eram fixados durante eras incontáveis até que se automatizassem. A própria colocação dos cromossomos, né, e de todos os seus elementos internos, isso foi estudado, foi programado, foram feitas incansáveis experiências, né, com a supervisão desses espíritos prepostos e daquele que é a luz da vida ainda, que é o nosso Cristo de Deus, sob a supervisão do Cristo de Deus, cuja árvore genealógica se perde na poeira das eternidades.
quando a gente vai falar desse ser, né, a gente não tem ainda uma dimensão de quem está falando, desse verbo do princípio, né? Desse amor que conduz, desse amor em ação, que é o verbo divino. Caliban, uma última pergunta. O consenso geral nas ciências é que o cérebro humano é o órgão mais avançado desse processo evolutivo. E graças a ele, o ser humano possui uma consciência e uma inteligência únicas entre as espécies. Já que você falou da intervenção de Deus neste processo, gostaria de saber o que você poderia nos dizer sobre isso. João, o cérebro, né, o cérebro humano, ele é uma grande conquista, mas certamente não será a última grande conquista que nós teremos no caminho de retorno à angelitude de onde nós viemos. Com certeza, nós teremos outros órgãos a serem despertados. Atualmente, o mais avançado órgão que a gente possui, né, é o cérebro, com certeza. A gente sabe que o cérebro, pelos experimentos científicos, né, pelas observações científicas, hoje nós temos um cérebro que é 3,5 vezes em volume, né, o cérebro de um chimpanzé. Se você pegar uma avestruz, o cérebro de uma avestruz, ele é menor que o olho da avestruz. Existem animalculos que o cérebro ele está junto com os intestinos desse animal, mostrando que aquelas funções superiores que nós temos hoje jaziam dormentes. Porque o avestruz tem olhos, né? E tem um cérebro, né? Um cérebro de avestruz, né? Minúsculo, né? Existem outros tipos de animalculos, né? Que não têm um cérebro assim localizado como nós temos, mas ele é como se estivesse irradiado em todo o corpo do animal. No oceano tem esses animais que não têm cérebro, mas o cérebro, então, ele existe, muitas vezes ele ficou guardado na escalada evolutiva para ser utilizado posteriormente. Determinadas funções, muitas vezes diz assim, o cérebro, quanto mais circunvoluções tem, mais o ser é inteligente. Não é verdade. Tá? Isso é um equívoco, né? Porque você tem dois tipos de cérebro. Você tem o cérebro, né? Esse com circunvoluções, e tem o chamado lisencéfalos, né? Que não tem as circunvoluções, como é o caso do coelho, por exemplo, e até de alguns primatas. Então, a gente conhece muito pouco sobre o cérebro, né? Ele é o último órgão que nós temos hoje, vamos dizer assim, seria o aparelho top que o espírito possui hoje. Como eu disse, ele não é o último e não será o último. O debate que tem na ciência é sempre o que vem primeiro, se é o órgão ou se é a função. Muita gente condiciona a existência do cérebro, né, com o pensamento. E a gente observa que há animais em que o cérebro ele existe, está lá, mas aquele cérebro não serve para aquilo que nós fazemos, as coisas que nós fazemos. O cérebro humano ele vai se consolidar até uma certa idade, né? Ele vai crescendo também, ele vai se desenvolvendo. O cérebro da criança de 4 anos de idade não é o mesmo do cérebro de uma pessoa de 30 anos, não, são diferentes. O cérebro de uma pessoa de 80 anos, ela tem algumas diferenciações, segundo André Luiz. Existem lá alguns chamados pigmentos ocres que vão surgir no cérebro de uma pessoa mais experimentada da vida, né? Então, a questão que sempre nos confunde é a história do que vem primeiro, né? Qual que é a causa e qual que é o efeito. Nós vamos asseverar que nós podemos pensar sem cérebro. Vocês vão dizer assim, mas como assim? O cérebro é feito para pensar.
problema é desconhecer a estrutura do ser humano. Esse cérebro físico que nós vemos aqui é apenas um dos cérebros que nós possuímos, porque nós temos a contraparte, que é o cérebro fluídico, né? O cérebro, inclusive com as células, que são entes vivos e evolutíveis como nós, e que, segundo André Luiz, foram domesticadas por nós na senda evolutiva. O nosso potencial energético atraiu essas vidas inferiores, que também, quando desencarnamos, elas também vão desencarnando conosco. Então, nós temos outro cérebro, sim. É com esse cérebro que nós pensamos depois que o corpo físico acaba. Aí não temos um livro aqui, o livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Com certeza não foi Chico Xavier que escreveu esse livro, não precisa nem, né? Aqui tem um conhecimento científico extremamente vasto, fora de qualquer capacidade de uma pessoa com curso primário, né, curso fundamental, adquirir, por mais que quisesse, não poderia, são conhecimentos bastante específicos. Com que cérebro que André Luiz está escrevendo ou escreveu esse livro? Com que cérebro? Aí vamos dizer, mas ele está usando o cérebro do médium, né? Mas, de qualquer maneira, ele não pensou, se ele está usando o cérebro de outro, ele não continua pensando, vou usar o cérebro desse e não o cérebro daquele. O cérebro é um aparelho maravilhoso, registrador, que nos põe em contato, né, com o mundo externo. A nossa mente, ela tem, né, está, de alguma forma, ligada nesta máquina, mas é uma máquina. Na verdade, não é o órgão que cria a função, é o contrário. É a função que já existe e está tentando se manifestar. E nas espécies anteriores, no reino mineral, né, no vegetal, no animal, ela está tentando se manifestar, mas ainda não tem aquele órgão de manifestação. Se André Luiz diz que a célula tem um corpo mental, então ela tem alguma coisa lá que é mais do que uma máquina, não é verdade? Então, é possível, sim, que algumas experiências podem ser feitas para mostrar que a gente consegue fazer coisas aqui que muitos dizem que não é possível, mas é possível. Exemplo, a transposição dos sentidos em estado de sono provocado ou hipnose. Você consegue fazer uma transposição dos sentidos. Você consegue fazer, você vai cheirar pelo ouvido. E você vai ver pelo dedo. Isso é possível. Ah, não é possível, não. Nunca vi isso. Então, porque eu não vi, não é possível, né? O processo da exteriorização dos sentidos é possível, mostrando que existe alguma coisa ali que não é exatamente matéria como a gente acha que é, né? A gente fala corpo, máquina e tudo, né? Você consegue exteriorizar por meio da hipnose também, né? Você exteriorizar os sentidos, ou seja, você coloca a pessoa de você vai sair do seu corpo, você vai sentar naquela cadeira ali. E se você chegar naquele espaço ali, e a pessoa está naquele estado de hipnose ali, se você espetar aquele espaço com uma agulha, a pessoa vai reclamar aqui. O desconforto. Tem alguma coisa dela que está naquele espaço que você mandou, que o hipnotizador mandou ela para lá, né? Outra coisa que a gente pode observar, que a gente não sabe, por exemplo, são a questão dos mutilados, né? Os mutilados, eles desenvolvem. Eu lembro de ter assistido um filme maravilhoso chamado Meu Pé Esquerdo, em que a pessoa conseguia. Aliás, vocês já viram o que as pessoas conseguem fazer com os pés quando perdem as mãos? Então,
aquele órgão para nós que está quase, né, sem função, né, os artelhos, né, eles assumem, como nesse filme O Meu Pé Esquerdo, né, uma capacidade impressionante. A pessoa que fica cega não tem aumentado a sua audição? Apura a sua audição? Tem outros sentidos que são despertados. Então, o cérebro é uma máquina maravilhosa, mas não é ele que faz pensar, não. Ele propicia que haja uma manifestação do ente que quer se manifestar, mesmo que ele não saiba como. Você vê, por exemplo, o cão, o cavalo, são os animais chamados animais superiores, né? Eles entendem o homem. Como é que o cão entende todos os comandos, né? Em todos os idiomas, inclusive, né? O cão entende qualquer idioma, né? Como uma criança entende também, né? Então, o cérebro é uma máquina maravilhosa, vamos repetir, mas ele não é o espírito. Não é ele que produz o pensamento. Pelo contrário, foi o pensamento que produziu o cérebro. Foi o pensamento que, querendo se manifestar, ele cria o órgão. Isso é importante a gente entender, em caminho de retorno evolutivo, que nós vamos despertando órgãos que jaziam adormecidos por ocasião do processo involutivo e simétrico ao processo da evolução. Então, se nós somos privados de um sentido, né, e há esse exemplo de pessoas que perderam partes consideráveis do cérebro e conseguiram a recuperação, a gente conhece pouquíssimo, né? Até muito tempo atrás, lá, a gente falava-se coisas sobre os neurônios, que hoje já é tudo diferente, né? Então, é uma máquina maravilhosa. Foi uma máquina que demorou a ficar pronta, tá? na escalada evolutiva. Ela estava esperando, né, que o dono chegasse para tomar conta, né? Ela estava lá, jazia. Naquele animal lá que o cérebro está perto do estômago, né, e tem que tomar cuidado na hora de comer para não machucar o cérebro, né? O cérebro lá praticamente só serve para se alimentar, né? Mesmo em nós sabemos que o cerebelo, ele tende a diminuir, né? E que a coluna vertebral, ela é responsável por ser o cérebro primitivo nosso, né? E existem zonas que são completamente desconhecidas para nós dentro do próprio cérebro, né? As regiões cerebrais. Isso está naqueles livros maravilhosos do André Luiz, né? As divisões, né? Do diencéfalo, telencéfalo, mesencéfalo, né? Bulbo e outras substâncias lá que serviram, né? Existem teorias que falam, por exemplo, hoje, que esse cérebro do cerebelo para baixo seria o cérebro dos répteis, né? As teorias dos reptilianos aí, né? Que o homem seria um ser híbrido, né? Entre uma raça e outra, né? Isso aí são teorias, né? Mas o cérebro, para resumir e finalizar, João, o cérebro é uma máquina poderosa que uma pessoa recebeu e não sabia como usar porque tinha perdido o manual dele, né? E aí foi conquistando, foi aprendendo, né, a usar. E também, vamos dizer, máquinas superiores nós teremos, porque nós não sabemos para cima, no caminho até a angelitude, quantos corpos nós teremos, né? E em qual capacidade terá cada um. Com certeza deverão ter capacidades superiores, né? A essa belíssima máquina que nós recebemos de presentes aí dos espíritos construtores da forma. Existem, né, esses espíritos, né? Estão agora como estiveram aqui há bilhões de anos atrás, né? Só de pensar nisso dá vertigem, eu sei disso. Muito bem. Terminamos assim o nosso programa de hoje. Gostaríamos de agradecer os nossos queridos ouvintes pela audiência de sempre.
E claro, ao nosso caro Caliban Calites pela participação frequente aqui conosco. Muito obrigado e até a próxima, Caliban. Até a próxima, obrigado, digo eu. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!